Você já sentiu que algo que deveria ser inofensivo carregava algo a mais? Como se um simples objeto pudesse esconder um segredo sombrio, algo que você não consegue explicar, mas sente na pele? Foi exatamente assim que tudo começou. Duas amigas, um cemitério abandonado e uma boneca suja entre as lápides. Um brinquedo esquecido pelo tempo, um olhar de vidro vazio, até que começou a chorar sozinho. O que era apenas uma brincadeira se transformou em um pesadelo sem fim. Um jogo macabro, onde as regras não eram delas, mas como escapar de algo que não quer ser esquecido. Prepare-se! Esta não é só uma história de terror sobre bonecas, é um aviso. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre as experiências mais assustadoras que já passou e de onde está assistindo. O vento frio cortava a pele como pequenas lâminas invisíveis, sussurrando entre as árvores retorcidas e as lápides quebradas do cemitério abandonado. Clara envolveu os braços ao redor do próprio corpo, tentando conter o tremor que não vinha apenas do frio. O portão de ferro enferrujado se erguia à sua frente como a boca de um monstro prestes a devorá-las. Atrás dela, um grupo de adolescentes assistia com expressões divertidas e desafiadoras. Mateus, o mais velho e sempre o mais cruel, sorria com escárnio, os braços cruzados sobre o peito, esperando que Clara recuasse para então ridicularizá-la. Era um jogo sujo, mas ela sabia como funcionava. Já havia passado por aquilo antes. Sabia que, se negasse o desafio, no dia seguinte teria que suportar os cochichos nos corredores da escola, os bilhetes anônimos zombando de seu medo, os risos abafados que pareciam se espalhar por todo lado. Não havia escolha. Isabela, ao contrário, estava radiante, como se aquilo fosse uma grande aventura. Já avançava sem hesitar, segurando firme a lanterna e a mão de Clara, puxando-a com uma força que parecia dizer: "Não temos tempo para dúvidas." A ferrugem do portão gritou quando elas passaram para o outro lado. O barulho ecoou como um aviso. Sombrio. O ar ali dentro era diferente, mais denso, mais pesado. O cheiro de terra úmida misturava-se ao perfume doce de flores mortas, criando um aroma estranho e sufocante. Os outros adolescentes ficaram para trás, mas as vozes deles continuavam flutuando pelo vento, distantes, irreais. O silêncio do cemitério engolia tudo, tornando cada passo mais incômodo. O feixe de luz das lanternas tremulava sobre as lápides gastas, revelando nomes quase apagados pelo tempo. O chão era instável, coberto de folhas secas e raízes expostas, como se a própria terra quisesse prendê-las ali. Clara tentava não olhar para os mausoléus. Sempre tivera medo de túmulos familiares, aquelas casas de pedra que pareciam guardar não apenas corpos, mas presenças. Isabela, por outro lado, andava sem hesitação, os olhos varrendo o espaço à procura de algo para levar como prova. "Pegamos uma pedra qualquer e saímos", Clara pensou, sentindo o coração martelar no peito. Foi então que algo chamou sua atenção. Havia um objeto pequeno, pálido e abandonado entre duas lápides. Algo deslocado naquele cenário sombrio. Uma boneca. Clara parou imediatamente. A luz da lanterna tremia em sua mão, lançando sombras disformes sobre o rosto pálido da boneca. Os cabelos loiros estavam sujos de terra e emaranhados em folhas secas. O vestido azul desbotado exibia manchas escuras e um dos olhos de vidro estava trincado, enquanto o outro permanecia intacto, brilhando sob a iluminação fraca, como se estivesse vivo. Isabela já se abaixava para pegá-la. O vento soprou com mais força. Uma rajada fria varreu o cemitério, e as folhas secas se ergueram em um pequeno redemoinho ao redor das duas. O som era como um lamento distante, um sussurro perdido no tempo. Clara sentiu um arrepio escalar sua espinha. Ela queria dizer alguma coisa. Queria pedir para Isabela deixar aquela boneca ali. Algo nela, um instinto profundo, dizia que aquilo era errado.
mas as palavras não saíram. A boneca parecia mais pesada do que deveria, como se carregasse algo além de pano e porcelana, algo invisível, algo que agora estava com elas. Então, um som surgiu no ar. Baixo, rouco, arrastado, um sussurro. Não parecia vir do vento e não parecia estar longe. O vento parou de repente, deixando o cemitério mergulhado em um silêncio denso, sufocante. A sensação de que estavam sendo observadas era esmagadora. A boneca nos braços de Isabela parecia mais pesada, como se carregasse algo além de pano e porcelana. Clara não conseguia desviar o olhar daquele único olho de vidro intacto, brilhando sob a luz fraca da lanterna. Começaram a caminhar de volta para os portões, mas o trajeto parecia mais longo do que antes. O chão parecia mais irregular, as sombras mais escuras. As lápides, antes dispersas, pareciam se fechar ao redor delas, como se o cemitério estivesse tentando segurá-las por mais um instante. Cada passo era acompanhado por uma sensação crescente de que algo não queria que elas saíssem dali. Quando finalmente cruzaram o portão, o grupo de adolescentes as esperava. Risos ecoavam pelo ar, mas Clara sentia tudo distante, abafado. Mateus olhava para a boneca com desinteresse e as outras garotas cochichavam entre si. Fernanda, sempre a mais quieta do grupo, deu um passo para trás. Seus olhos estavam fixos no brinquedo, e a expressão de seu rosto mudou sutilmente. Não era desgosto, nem nojo, era algo mais próximo do medo. Por um instante, Clara pensou ter visto a boneca mover a cabeça. Um espasmo mínimo, imperceptível, mas real. Seu coração disparou. O ar ficou pesado, como se algo tivesse sugado a energia ao redor delas. Clara sentiu um aperto no peito, como se um peso invisível a puxasse para baixo. O chão pareceu se inclinar por um breve momento. O gosto metálico de sangue encheu sua boca. Ela piscou, tentando clarear os pensamentos. A boneca ainda estava no mesmo lugar, imóvel. Mas algo estava diferente. Ela engoliu em seco e começou a andar, ignorando os olhares, ignorando o desconforto crescente que se agarrava à sua pele. O caminho para casa nunca pareceu tão longo. A cada passo sentia a presença da boneca, mesmo sem vê-la. Não precisava olhar para saber que ela estava ali, em algum lugar dentro da noite, espreitando. O som dos próprios passos parecia ecoar de forma errada, como se um terceiro par de pés estivesse caminhando logo atrás, no mesmo ritmo. Ela se virou de súbito, mas a rua estava vazia, apenas as luzes fracas dos postes tremulando na calçada desgastada. De repente, sentiu um peso invisível sobre os ombros, como se algo estivesse sendo carregado por ela sem que soubesse. O ar estava mais frio agora e seus pulmões pareciam comprimidos, dificultando a respiração. Tentou afastar os pensamentos irracionais, mas algo estava diferente na noite. As casas ao redor pareciam mais escuras do que o normal, como se as luzes não fossem suficientes para afastar a sombra crescente. O vento, que antes rugia entre as árvores, agora era inexistente. Sentiu a pele arrepiar. Era como se o mundo ao seu redor estivesse suspenso, esperando que algo acontecesse. Cada passo parecia afundar mais no asfalto, como se estivesse caminhando em um terreno que não queria soltá-la. A cidade estava estranhamente silenciosa. O som distante de um carro ou de um cão latindo parecia um eco de outro mundo, de um tempo que já não existia mais. Quando finalmente parou diante da porta de sua casa, sentiu um alívio fugaz, mas profundo. Queria dormir, esquecer aquilo, fingir que nada havia acontecido. Mas naquela noite, já deitada em sua cama, com os olhos pesados de cansaço, ouviu um som, um choro, baixo, arrastado, distante. O primeiro pensamento foi de que sua mente estava pregando peças, criando sons a partir do silêncio. Mas conforme o som se repetia, mais alto, mais insistente, seu corpo se enrijeceu. O som não vinha da rua, nem de dentro de sua casa.
Ela soube com absoluta certeza que vinha da casa de Isabela. O choro era distante, mas insistente. Um som fino e cortante que parecia atravessar as paredes, filtrando-se pelo ar como um sussurro vindo de outro mundo. Clara ficou imóvel na cama, os lençóis embolados ao redor do corpo, enquanto seus ouvidos se esforçavam para captar cada nuance do lamento. Seu coração batia forte, pesado, como se algo invisível o estivesse apertando dentro do peito. O quarto parecia menor agora, sufocante. A luz do poste na rua piscava fracamente, lançando sombras dançantes nas paredes. O som continuava. Ela apertou os olhos, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação, que o medo do cemitério ainda estava impregnado nela, brincando com seus sentidos. Mas conforme os minutos se arrastavam, ficou claro que não era apenas um truque da mente. O choro não parava. E então, sem pensar, sentou-se na cama e olhou para o celular. Nenhuma mensagem de Isabela. A tela brilhava, refletindo seu próprio rosto pálido e tenso. A ideia de ligar para a amiga passou por sua mente, mas algo a impediu. Talvez estivesse dormindo. Talvez tudo não passasse de paranoia. Mas se estava dormindo, quem estava chorando? Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O relógio marcava 3h07 da manhã. O choro começou a mudar. O som, antes abafado e distante, agora parecia mais próximo, como se a fonte dele estivesse se movendo. Por um instante, teve a nítida sensação de que, se olhasse pela janela, veria algo ali. A ideia era insuportável. O celular tremia em sua mão suada quando finalmente decidiu mandar uma mensagem para Isabela. "Você está acordada?" Os 3 pontos de digitação apareceram quase imediatamente, mas então desapareceram. Nada, nenhuma resposta. O silêncio no quarto era absoluto agora. O choro parou. Ela segurou a respiração, os olhos fixos na tela do celular, esperando. Sentia os segundos se arrastando de maneira irreal, como se o tempo estivesse desacelerando. De repente, o som voltou. Mas não era mais um choro, era um riso. Baixo, rouco. Clara apertou os olhos, tentando silenciar seus pensamentos. Talvez fosse apenas uma criança na rua, alguém com insônia, alguma explicação lógica. Mas uma parte dela já sabia a verdade. Boneca. Ela se obrigou a afastar esse pensamento. Mas então, a tela do celular acendeu. Uma nova mensagem. De Isabela. "Ela não para de me olhar." O sangue de Clara gelou. Ela sentiu a respiração travar, os dedos ficando dormentes enquanto tentava processar aquelas palavras. O quarto parecia menor agora, o ar mais pesado. A mão tremia quando digitou de volta. "O quê? Quem?" Minutos se passaram sem resposta. Apenas um silêncio esmagador. A ansiedade crescia como um nó em seu estômago. Cada segundo de espera parecia uma eternidade. Então, o telefone vibrou. A boneca, os olhos dela, estão diferentes. Clara sentiu uma onda de gelo se espalhar por seu corpo. Cada instinto gritava para que não ignorasse aquilo. Mas antes que pudesse responder, o telefone tocou. O som abrupto quebrou o silêncio, fazendo seu coração disparar. Era Isabela. Com mãos trêmulas, atendeu. O que ouviu do outro lado, não. Era a voz de sua amiga. Era o choro, baixo, arrastado, dentro da ligação. E então, o clique seco da ligação sendo encerrada. O telefone caiu de suas mãos. O quarto ao seu redor parecia respirar. As sombras nas paredes se alongavam. Os móveis pareciam deslocados, como se algo os tivesse movido milimetricamente. E no meio daquele horror silencioso, uma certeza se instalou na mente de Clara. A boneca não era apenas um brinquedo esquecido em um cemitério. Ela não estava sozinha naquela casa. E Isabela talvez não estivesse mais sozinha também. O telefone escorregou das mãos de Clara e caiu no colchão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pesado, esmagador. A tela ainda brilhava, refletindo o vazio do quarto,
mas a ligação havia sido encerrada. Nenhuma outra mensagem de Isabela, nenhum novo som além do ruído abafado da própria respiração. Ela tentou racionalizar o que havia acabado de acontecer, mas sua mente estava fragmentada, os pensamentos confusos e embolados. A ligação, o choro, aquilo não era normal. Com as mãos tremendo, pegou o celular de novo e digitou rapidamente. Isa, me responde. O que está acontecendo? O cursor piscava como se zombasse de sua ansiedade. Nada. Os segundos se arrastavam, lentos como cera derretendo. O relógio agora marcava 3h22 da manhã. E Clara sabia que não conseguiria fechar os olhos até obter uma resposta. Um estalo ecoou do lado de fora. Baixo, quase imperceptível, mas estava lá. O corpo de Clara se enrijeceu e seus sentidos despertaram, como um animal acuado. Ela virou a cabeça lentamente, seus olhos fixando-se na janela. A cortina se movia levemente, como se um sopro invisível a tivesse tocado. O choro recomeçou. Dessa vez, mais próximo. Era impossível. Vinha da rua. Não. Não da rua. Vinha de dentro da casa de Isabela. O coração de Clara disparou, a mente lutando para encontrar alguma explicação lógica. Talvez Isabela estivesse brincando com ela, tentando assustá-la. Mas algo dentro se gritava que aquilo não era uma brincadeira. A boneca. Ela não queria pensar nisso. Mas era impossível ignorar a sensação esmagadora de que tudo começou depois que tocaram naquela coisa. O telefone vibrou em sua mão. Ela quase o deixou cair. Uma nova mensagem. De Isabela. Eu não consigo dormir. Ela continua chorando. O peito de Clara apertou. Os dedos dançavam sobre a tela enquanto ela digitava freneticamente. Isa, joga essa boneca fora. Agora. Os 3 pontos de digitação apareceram. Clara prendeu a respiração, mas eles desapareceram. O tempo passou. 1 minuto. 2. Nada. O silêncio no quarto era insuportável. Então, sem aviso, o telefone vibrou novamente. Ela se mexeu. O ar escapou dos pulmões de Clara como se tivessem acabado de socá-la no estômago. Ela sentiu a espinha gelar, a pele arrepiar, os músculos tensionarem. Isa, sai daí. Nenhuma resposta. A angústia tomou conta de seu peito. Algo estava errado. Muito errado. Um novo barulho. Dessa vez, um rangido longo e torturante, como uma porta sendo aberta lentamente. Vinha da casa ao lado. Clara saltou da cama, o coração disparado. Olhou pela janela, as luzes da casa de Isabela estavam apagadas. Tudo parecia normal, mas sabia que não estava. A hesitação a segurou por um momento, mas a ansiedade foi mais forte. Jogou um casaco sobre os ombros e calçou os tênis. Seu corpo inteiro protestava contra a ideia de sair no meio da noite, mas algo maior a empurrava. Ela precisava ver Isabela. Desceu as escadas o mais silenciosamente possível. Sua casa dormia em um sono profundo e indiferente. O único som era seu próprio coração martelando dentro do peito. Quando abriu a porta, o frio da madrugada a envolveu. A rua estava vazia, silenciosa demais. A casa de Isabela parecia normal, mas Clara sabia que, por trás daquela aparência pacífica, algo esperava. Ela atravessou a rua com passos incertos. Sentia cada sombra se mover à sua volta, cada som mínimo, amplificado 10 vezes dentro de sua mente. Ao alcançar a porta, percebeu que estava entreaberta. Um calafrio percorreu sua espinha. Algo dentro de si gritava para não entrar, para dar meia volta, para correr. Mas ela empurrou a porta, e o som do rangido pareceu ecoar por toda a casa. O silêncio lá dentro era ainda mais aterrorizante. A luz da sala piscava fracamente, lançando sombras instáveis sobre os móveis. O sofá estava bagunçado, os cobertores caídos no chão. Clara subiu os primeiros degraus da escada com o coração disparado. A casa estava fria,
A cada passo, sentia a respiração pesar, a garganta apertar, como se a própria atmosfera estivesse pressionando seu corpo. Quando alcançou o corredor do segundo andar, tudo pareceu congelar. A porta do quarto de Isabela estava entreaberta e dentro, no meio da escuridão, uma sombra parecia estar parada ao lado da cama, imóvel, observando. E então, lentamente, a cabeça se virou em sua direção, e Clara soube que não era Isabela. O silêncio dentro da casa era pesado, sufocante. Clara sentia o frio penetrando sua pele, mas não era apenas a temperatura da noite. Era algo mais profundo, como se a própria casa tivesse perdido seu calor. O olhar de Isabela continuava fixo na boneca caída no chão do quarto, seus lábios entreabertos, a respiração curta e irregular. A boneca parecia deslocada, errada. Não era só um brinquedo velho encontrado em um cemitério. Algo nela exalava um desconforto crescente, como se o simples fato de estar ali tivesse alterado o ambiente. Clara engoliu em seco, tentando ignorar a sensação de que aquela coisa tinha peso, não apenas físico, mas algo maior, como um buraco negro puxando a energia ao redor. Os olhos de vidro estavam fixos no teto, sem expressão. Mas, de alguma forma, Clara sentia que, se olhasse por muito tempo, veria algo se mover dentro daquele reflexo vazio. Ela desviou o olhar, o peito apertado por uma ansiedade sem explicação. Foi então que a campainha tocou. O som cortou o silêncio da casa como uma lâmina afiada. Ambas se viraram em direção à porta do quarto, congeladas. Quem bateria na porta àquela hora? O relógio digital piscava 3h48 da manhã. Nenhuma das duas se moveu de imediato. O som do vento lá fora era quase inexistente, e Clara percebeu que a noite parecia pesada, como se algo estivesse pairando sobre a rua, observando. A campainha tocou novamente. Isabela ainda não saía do lugar. Seu corpo estava tenso, os ombros rígidos. Era como se soubesse que qualquer coisa que estivesse do outro lado da porta não deveria estar ali. Clara sentiu a garganta seca e, contra cada instinto que gritava para não abrir, desceu as escadas com passos lentos. O ar parecia mais denso, cada degrau rangendo de maneira anormal, como se a casa estivesse reagindo. Quando finalmente alcançou a porta, hesitou. A maçaneta gelada sob sua mão enviou um arrepio por seus dedos. O coração martelava no peito e por um segundo pensou em simplesmente ignorar, fingir que não havia ouvido. Mas algo a fez girar a chave. Do lado de fora, sob a luz amarelada do poste, estava Dona Matilde, a vizinha idosa que sempre observava a rua de sua janela. Mas raramente saía de casa. Ela estava descalça. Os cabelos, finos e grisalhos, estavam desgrenhados, e seus olhos fundos pareciam carregados de algo antigo. Clara sentiu uma pressão invisível sobre os ombros enquanto a observava ali, parada no frio da madrugada, sem expressão. A mulher não se moveu por alguns segundos. Apenas permaneceu ali, estudando-a, como se estivesse tentando confirmar algo. Então, seus olhos desviaram para o interior da casa, para além de Clara. Seus lábios se abriram levemente, mas nenhuma palavra saiu. Clara sentiu um calafrio profundo. A noite parecia mais escura ao redor delas. Finalmente, Dona Matilde respirou fundo e fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo. E então, em um tom baixo e carregado de uma certeza avassaladora, murmurou: "Ela não deveria ter saído do cemitério." Clara sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem. A rua estava vazia. Nenhuma outra casa tinha luzes acesas, nenhum carro passava. Apenas aquele momento suspenso no tempo, com uma verdade sussurrada no vento. Matilde olhou para ela novamente e desta vez seus olhos não carregavam apenas preocupação, havia medo ali. Clara não sabia o que dizer. Seu corpo inteiro queria negar o que estava acontecendo,
Queria acreditar que tudo era coincidência, que a boneca era apenas um brinquedo sem importância. Mas no fundo, ela já sabia a resposta. A boneca não era apenas um objeto esquecido no cemitério. Ela não estava sozinha. E agora, elas também não estavam mais sozinhas. O frio da madrugada parecia se infiltrar pela porta aberta, serpenteando pelo chão como dedos invisíveis. O olhar fixo de Dona Matilde carregava um peso indescritível, algo entre advertência e desespero. Clara queria perguntar mais, queria entender o que a mulher sabia, mas sua garganta estava seca, e a única coisa que conseguiu fazer foi permanecer imóvel. Isabela desceu as escadas devagar, os pés descalços tocando o assoalho frio. Seus olhos estavam fundos, a pele pálida, como se cada gota de sangue tivesse sido drenada de seu corpo. A presença da vizinha não a surpreendeu. Era como se já esperasse por aquilo. Dona Matilde continuou parada na soleira, a respiração curta, como se tivesse corrido para chegar ali. O vento balançava os fios grisalhos que escapavam do coque frouxo. Ela parecia hesitante, como se cada palavra que pretendia dizer precisasse ser escolhida com cuidado. Então, sua atenção se voltou para o andar de cima. Ela não precisava perguntar. Já sabia o que estava lá. O silêncio que seguiu foi tão denso que Clara teve a impressão de que, se respirasse mais fundo, quebraria algo invisível no ar. E então, veio o som. O choro. Mais alto do que antes. Mais próximo. E dessa vez, vindo de dentro da casa, Isabela estremeceu ao lado de Clara. O som ecoava das paredes como se estivesse sendo amplificado. Um lamento infantil, quebradiço, arrastado. Clara sentiu a espinha gelar. O choro parecia vir do andar de cima, do quarto, do lugar onde a boneca ainda estava. Dona Matilde apertou os lábios, os olhos arregalados de uma forma que Clara nunca tinha visto antes. Como se estivesse diante de algo que temia há muito tempo. Então, sem aviso, a mulher se virou e começou a se afastar. "Espere!" Clara encontrou sua voz pela primeira vez desde que abriu a porta. Mas Dona Matilde já caminhava rapidamente de volta para sua casa. O choro dentro da casa aumentou. Não era apenas um lamento agora. Era como se alguém estivesse chamando. Clara fechou a porta com um estalo, os dedos trêmulos na maçaneta. Seu coração batia tão forte que podia ouvir o eco no peito. O olhar de Isabela estava perdido, seus braços ao redor do próprio corpo, como se tentasse se proteger do que quer que estivesse acontecendo. O som parecia pulsar dentro da casa. Clara deu um passo para trás. Então algo aconteceu. O choro parou, de repente, bruscamente. A casa ficou em silêncio. Um vazio assustador tomou conta do ambiente. Clara olhou para Isabela, que ainda estava imóvel, e depois para a escada que levava ao andar de cima. O quarto delas parecia uma boca aberta, esperando que alguém entrasse. E foi quando ouviram o estalido, baixo, mas próximo, como algo se movendo, ou pior, se levantando. O silêncio era quase insuportável agora. Um silêncio vivo, carregado de algo invisível e opressor. Clara sentiu o coração na garganta. Os olhos de Isabela estavam fixos na escada. Ela não piscava. A madeira rangeu lá em cima. Elas não estavam sozinhas. A boneca ainda estava no quarto, mas de alguma forma não estava onde a haviam deixado. O ar parecia mais denso, difícil de respirar. Clara sentiu o primeiro fio de suor descer por sua têmpora. Isabela segurou seu pulso, a mão fria como gelo. "Não podemos ficar aqui." A voz dela era apenas um sussurro, mas o medo ali era real, palpável. Clara assentiu. O corpo inteiro gritava para que saíssem da casa naquele instante. Mas, antes que pudessem dar um único passo, a porta do quarto lá em cima se fechou sozinha, com um estrondo. E então, o choro recomeçou. Dessa vez, dentro da parede, algo estava se movendo lá dentro. E, pela primeira vez,
Clara sentiu que talvez já fosse tarde demais para escapar. O silêncio depois da batida foi insuportável. O som dentro das paredes tinha cessado, mas o ar ainda carregava um peso invisível, uma presença que não podia ser explicada, apenas sentida. Clara não conseguia tirar os olhos da escada, do topo onde o corredor mergulhava em sombras, como se não levasse apenas ao quarto, mas a algo muito pior. O vento lá fora parecia ter parado. O mundo fora daquela casa estava parado, como se o tempo tivesse congelado no exato momento em que a maçaneta do quarto girou sozinha. Nenhuma explicação lógica poderia justificar aquilo. Nenhum pensamento racional poderia dissolver a sensação esmagadora de que havia algo ali. Clara sentia o próprio peito subir e descer com a respiração acelerada, mas foi Isabela quem reagiu primeiro. Os olhos arregalados dela fixaram-se na porta do quarto, que continuava entreaberta, esperando. Uma armadilha silenciosa. Algo dentro dela soube naquele instante que, se não saíssem agora, talvez nunca mais saíssem. As pernas de Clara pareciam pesadas, como se precisasse arrastá-las para se mover. Mas ela conseguiu. Agarrou o pulso de Isabela e puxou com força. O primeiro passo foi o mais difícil. O segundo foi mais rápido. Quando perceberam, estavam correndo. O som dos pés batendo no assoalho ecoou pelo corredor, pelas paredes, misturado ao barulho das próprias respirações entrecortadas. A casa parecia se estreitar ao redor delas, como se tentasse impedi-las de sair. A porta da frente foi destrancada com dedos trêmulos, e assim que o vento frio da madrugada atingiu seus rostos, Clara sentiu como se estivesse acordando de um pesadelo, mas não havia alívio. O medo não ficou para trás. A rua estava deserta, silenciosa, mas de um jeito errado. As casas pareciam sombras imóveis, testemunhas mudas daquilo que estava acontecendo. Nenhuma luz acesa, nenhum som de carro passando. Apenas a quietude sufocante. Casa de Dona Matilde era a única com vida. A varanda estreita estava iluminada, e Clara não hesitou antes de bater na porta. O som da batida pareceu se espalhar pela noite de maneira distorcida, como se ecoasse por mais tempo do que deveria. A porta se abriu sem um som sequer. Dona Matilde já estava ali, de pé, esperando. O rosto enrugado não carregava surpresa. Apenas uma tristeza resignada. Ela as olhou por um longo momento, como se já soubesse exatamente o que estavam prestes a dizer. A sala da casa dela cheirava a chá amargo e madeira antiga. O relógio de parede ticava suavemente, um som ritmado que contrastava com a pulsação acelerada de Clara. Isabela sentou-se no sofá sem dizer nada, os braços envolvendo o próprio corpo. Clara ficou de pé, incapaz de relaxar. A sensação de que não estavam sozinhas continuava. Dona Matilde serviu chá sem pressa, como se aquilo fosse um ritual. O líquido fumegava na xícara de porcelana antiga, mas ninguém bebeu. O silêncio se prolongou, e Clara percebeu que era ela quem precisava quebrá-lo. Mas antes que pudesse abrir a boca, Dona Matilde falou. Ela não perguntou. Não havia necessidade. Ela chamou vocês. A afirmação fez o estômago de Clara se revirar. A confirmação de algo que ela já sabia, mas não queria admitir. Isabela não levantou a cabeça. Apenas apertou as mãos contra os joelhos, respirando fundo para não desmoronar. A xícara de chá tremia levemente na mesa, como se algo invisível vibrasse no ar. Dona Matilde suspirou fundo antes de continuar. Vocês trouxeram a boneca. A frase foi dita sem emoção, apenas como um fato. Um detalhe que as duas já sabiam, mas que agora pesava como uma sentença. Clara sentiu a boca seca. O rosto de Dona Matilde estava sombrio, os olhos mirando algum ponto distante, como se estivesse revivendo algo. Ela não deveria ter saído do cemitério. O silêncio caiu pesado novamente. O ar da sala pareceu ficar mais denso. O coração de Clara batia rápido, mas ela esperou. Sentia que a mulher ainda não tinha terminado. Dona Matilde então fechou os olhos por um instante
e balançou a cabeça devagar antes de finalmente dizer. O nome dela era Sofia Almeida. Aquelas palavras fizeram Clara estremecer. Algo naquele nome a fez engolir em seco. E então a memória veio. O túmulo no cemitério, a lápide com a foto antiga e desbotada, a menina segurando a mesma boneca. O sangue de Clara gelou. O tempo parecia ter se encolhido sobre si mesmo. Era como se tudo tivesse sido arranjado, como se desde o momento em que entraram naquele cemitério, a menina as estivesse esperando. Dona Matilde não desviou o olhar. Ela foi enterrada com aquela boneca, mas muitos anos atrás, alguém a tirou do túmulo. Desde então, ela nunca mais encontrou descanso. A xícara sobre a mesa tremeu mais forte. O ar na casa ficou mais frio. Clara abriu a boca para falar algo, mas um som a cortou antes que qualquer palavra pudesse ser dita. Baixo, arrastado, lá fora, o choro havia voltado, mas agora ele não vinha da casa de Isabela. Vinha da rua, vinha se aproximando e, no fundo, Clara soube. A boneca queria voltar para casa, o choro vinha da rua. Clara não conseguia ver nada pela janela, mas sentia. O som era baixo, quebradiço, carregado de algo que não era apenas tristeza. Era como se a própria noite estivesse chorando, como se o lamento estivesse sendo puxado do próprio ar, preenchendo cada canto escuro da cidade adormecida. Dona Matilde se levantou devagar, como se cada movimento exigisse esforço. O rosto pálido dela revelava algo que Clara não queria ver: medo. Não pânico, mas um medo velho, cansado, algo que vinha de muito antes delas sequer nascerem. Isabela, encolhida no sofá, mal respirava. O som a mantinha congelada no lugar, as mãos apertando os próprios braços, os olhos marejados como se estivesse prestes a desabar. O choro ficou mais próximo. Cada célula do corpo de Clara gritava para que não olhasse para a rua, mas ela olhou, e por um instante não viu nada. A rua estava vazia. O asfalto brilhava levemente sob a luz fraca dos postes. As casas permaneciam imóveis, como se todas as pessoas ali dentro tivessem desaparecido, mas o som ainda estava ali, vindo de todas as direções. Uma corrente gelada subiu pela espinha de Clara quando percebeu que não havia um ponto exato de onde o choro vinha. Ele não era de um lugar. Ele estava em todo lugar. Então algo passou pela janela. Rápido, baixo, como uma sombra escorrendo pelo vidro. Clara recuou, o coração disparando contra as costelas. Isabela soltou um soluço abafado. Dona Matilde fechou os olhos, como se soubesse o que estava por vir. O choro agora estava dentro da casa. Um arrepio subiu pelos braços de Clara. Ela sentia a pele ficar fria, como se algo invisível estivesse se aproximando. Como se a presença agora estivesse ali com elas. A lâmpada na sala oscilou. O choro se transformou em palavras. Um sussurro, distante, murmurando algo indecifrável, misturado ao som abafado do lamento. Como se alguém estivesse tentando falar por trás de um vidro espesso, por trás de camadas e camadas de tempo. Dona Matilde finalmente abriu os olhos. Ela não parecia surpresa, apenas exausta. Ela quer a boneca. O estômago de Clara revirou. Ela já sabia. Já tinha entendido desde o primeiro momento em que viu aquela lápide no cemitério. Mas agora aquilo estava cobrando o que era seu. O choro aumentou. As janelas vibraram levemente. Um som baixo, lento e arrastado, como se dedos estivessem passando sobre o vidro do lado de fora. O tempo parecia ter se dobrado ao redor delas. Nenhuma das três sabia quanto tempo tinha passado ali sentadas. Minutos? Horas? O relógio na parede ainda funcionava, mas os ponteiros pareciam errados, movendo-se de maneira lenta, distorcida. O sussurro ficou mais claro. Baixo, quase infantil, mas entendível agora. Me devolvam. O mundo de Clara parou.
Foi Isabela quem reagiu primeiro. Levantou-se de um salto, a respiração curta e irregular, e começou a andar em círculos pela sala, murmurando coisas desconexas. Dona Matilde permaneceu sentada. Ela não tentava acalmá-la. Não pedia que respirasse. Apenas observava, como alguém que já tinha visto isso antes. Clara sentiu a própria garganta secar. O choro agora estava dentro das paredes da casa de Matilde. A madeira estalava. O piso rangia sem que ninguém estivesse se movendo. Então, sem aviso, a porta da frente se abriu sozinha. O vento frio soprou pelo corredor escuro. E ali na entrada, a sombra de uma criança estava parada. Clara não conseguia ver detalhes. Não havia rosto. Apenas uma silhueta infantil, imóvel, como se esperasse. O vento balançava os fios de cabelo escuros da figura. Isabela soltou um soluço sufocado, o corpo todo tremendo. Dona Matilde finalmente se levantou. Lenta, sem pressa. Os olhos da mulher estavam fixos na porta aberta. Ela deu um passo à frente, depois outro. O chão sob os pés de Clara parecia instável, como se a realidade estivesse se partindo em camadas invisíveis. Dona Matilde falou com a sombra, e sua voz saiu calma, baixa, mas antiga. Nós vamos levá-la de volta. A sombra não se moveu, mas por alguma razão, Clara teve certeza de que tinha entendido, e então o choro parou. O vento cessou. A porta se fechou sozinha. O silêncio dentro da casa era quase pior do que os sussurros, mas todas ali sabiam. A menina não tinha ido embora. Ela apenas estava esperando que a boneca voltasse para onde nunca deveria ter saído. O silêncio que se seguiu era um buraco no tempo. Nenhuma delas ousava se mover, como se qualquer gesto pudesse perturbar algo invisível, algo que ainda pairava ao redor. Clara sentia o peito apertado, o ar da casa de Dona Matilde mais frio do que antes. O que quer que estivesse ali, esperando, não tinha ido embora. Apenas aguardava. Dona Matilde não desviava os olhos da porta fechada. Sua postura estava rígida, os dedos crispados ao lado do corpo, como se algo dentro dela resistisse ao próprio medo. Mas por fim, ela suspirou, como se carregasse um peso maior do que o próprio corpo poderia suportar. Ela virou-se lentamente para Clara e Isabela. Vocês precisam devolver a boneca. Agora. Nenhuma delas discutiu, nenhuma protestou. Ambas sabiam que aquilo não era um pedido. Isabela tremia ao pegar a chave de casa no bolso do casaco. O objeto metálico fez um barulho minúsculo ao ser retirado, mas naquela atmosfera sufocante parecia ensurdecedor. O cemitério. A ideia de voltar para lá era insuportável, mas a alternativa era ainda pior. Se a boneca não fosse devolvida, isso nunca terminaria. Clara olhou para Isabela. O rosto da amiga estava tenso, os olhos fundos e vermelhos, como se não tivesse dormido há dias. A respiração dela era curta, hesitante. Clara estendeu a mão, segurou seu pulso. Vai acabar logo. Mas ela não sabia se aquilo era verdade. O caminho até a casa de Isabela foi uma travessia no vazio. As ruas estavam mais escuras do que antes, as luzes dos postes oscilando como velas prestes a se apagar. Não havia um único som além dos passos apressados delas no asfalto frio. Nenhum cachorro latindo, nenhum carro ao longe. Apenas o silêncio. Ao chegarem, Isabela destrancou a porta com as mãos tremendo. A casa estava do jeito que haviam deixado, mas parecia diferente. O ar ali dentro era pesado, como se algo invisível estivesse espremendo o espaço ao redor. A boneca estava no mesmo lugar, caída no tapete do quarto, mas não parecia um objeto esquecido. Ela parecia estar esperando. Clara se abaixou devagar. Os dedos dela hesitaram sobre o vestido sujo do brinquedo. A sensação de tocar aquela coisa era errada, como se segurasse algo morto, algo que deveria estar enterrado. Mas não soltou. Levantou-se, segurando a boneca contra o peito, sem olhar para seu rosto de porcelana. E então, a lâmpada do quarto piscou, 1, 2 vezes. E o choro voltou. Mas agora,
Não vinha da rua. Vinha de dentro da boneca. Clara sentiu o corpo congelar. O som baixo e arrastado reverberava dentro do brinquedo, como se as costuras e o algodão estivessem canalizando algo muito maior do que aquele corpo pequeno e frágil. O som pareceu se espalhar pelo quarto. Isabela deu um passo para trás. Mas então, o choro parou. E a boneca sorriu. Não era possível. A rachadura na porcelana, o desgaste do tempo, se moveram. Clara viu. Ela viu. Ela sentiu o ar se esvair de seus pulmões, como se alguém tivesse socado seu peito. Ela não estava carregando um brinquedo. Estava segurando um corpo. O medo que tomou conta de Clara foi visceral, primitivo. Seus dedos se abriram sozinhos e a boneca caiu no chão. O barulho do impacto foi ensurdecedor. A lâmpada estourou. O quarto mergulhou na escuridão e no segundo seguinte, os sussurros começaram. As vozes vinham das paredes, do teto, do chão. Não eram apenas sussurros, eram pedidos, choros engasgados, murmúrios incompreensíveis. A boneca queria voltar para casa. Isabela puxou Clara pelo braço. Elas correram pela porta, pela rua, pelo frio da madrugada. O cemitério não parecia longe. Não mais. Era como se o mundo estivesse se dobrando, empurrando-as para aquele lugar, como se o próprio tempo quisesse que aquilo acabasse de uma vez. Quando chegaram aos portões de ferro retorcido, pararam, ofegantes. O vento dentro do cemitério estava parado. Nenhuma folha se movia, nenhum som. Mas Clara sabia que elas não estavam sozinhas ali. Cada lápide, cada cruz de pedra parecia olhá-las. Elas avançaram. O caminho parecia mais longo agora. A escuridão parecia mais viva. E então, finalmente, chegaram. A lápide, a menina da foto, os olhos desbotados pelo tempo, segurando a mesma boneca nos braços. O nome gravado na pedra estava quase apagado, mas Clara sabia o que estava escrito. Sofia Almeida. Isabela tremia ao lado dela. Clara não hesitou. Enterrou a boneca na terra úmida aos pés do túmulo e então esperaram. Nada aconteceu. O vento soprou devagar, movendo os galhos das árvores antigas. A terra ao redor da boneca parecia se afundar um pouco, como se estivesse aceitando-a de volta. Clara sentiu os ombros relaxarem. Talvez tivesse acabado. Talvez. Mas então, bem atrás delas, o som de passos na terra seca e uma respiração baixa, pequena, bem perto. E Clara soube, antes mesmo de se virar, não estavam mais sozinhas. A respiração atrás delas era baixa, curta, como se alguém muito pequeno estivesse ali, apenas esperando. Clara não se virou imediatamente. O ar ao redor estava frio. E a umidade da terra sob seus pés parecia ter se agarrado à sua pele, como se o próprio cemitério tentasse puxá-la para dentro. O coração batia forte, pulsando nos ouvidos. O vento começou a soprar de forma errática, fazendo as folhas mortas rodopiarem ao redor das lápides. Isabela estava ao seu lado, petrificada, os olhos arregalados, mas sem coragem de olhar para trás. O silêncio era sufocante. E então, o choro recomeçou, baixo, arrastado, atrás delas. Mas não vinha da boneca. Clara percebeu tarde demais. O som estava acima delas. Devagar, como se estivesse hipnotizada, virou o rosto para cima. E ali, empoleirada no topo da lápide, estava Sofia. Vestido branco estava sujo de terra e desfiado nas bordas. O cabelo negro caía sobre o rosto pálido, ocultando parte dos olhos fundos e vazios. Os pés descalços estavam sujos de lama, os dedos pequenos cravados na pedra fria da sepultura. O corpo era frágil, magro demais, errado. Mas o pior, o sorriso. Não era humano. Era um corte profundo na pele pálida, como se tivesse sido esticado além do limite, um sorriso amplo demais para aquele rosto pequeno. E ela estava olhando para Clara.
Clara sentiu o ar sair de seus pulmões. Seu corpo recusava-se a reagir. Sofia inclinou a cabeça lentamente, como um animal curioso. O som do choro saiu de sua boca sem que os lábios se mexessem. Ela piscou e os olhos escuros brilharam com algo que não deveria existir. Um vento forte atravessou o cemitério. A boneca afundou na terra como se fosse sugada por mãos invisíveis. E então, num piscar de olhos, Sofia desapareceu. O silêncio que veio depois foi mortal. O ar estava imóvel. A terra parecia ter se fechado ao redor da boneca, como se nunca tivesse sido perturbada. Mas Clara sabia, aquela coisa ainda estava ali e ainda não tinha acabado. Isabela soluçou ao lado dela, finalmente respirando novamente. Seus joelhos cederam e ela caiu na grama úmida, os dedos tremendo contra a terra fria. Clara queria falar algo, mas sua garganta estava seca, incapaz de produzir qualquer som. A noite parecia mais escura agora. As sombras entre as lápides eram mais longas. Nenhuma delas se mexeu. Nenhuma queria ser a primeira a dar um passo para longe daquele túmulo. Foi então que algo chamou a atenção de Clara. A lápide havia mudado, as rachaduras continuavam ali. Mas agora havia algo novo, uma inscrição, palavras que não estavam ali antes. Clara estreitou os olhos tentando ler na escuridão. Era um nome, o nome dela, Clara Martins. Seu corpo congelou. A mente recusava-se a aceitar. Ela piscou, a respiração curta, mas a inscrição ainda estava ali, gravada na pedra. Como se o cemitério tivesse acabado de escrever seu destino. O mundo pareceu girar ao seu redor. O vento rugiu, de repente, e as folhas secas subiram como um redemoinho ao redor delas. O ar ficou pesado, e então o choro recomeçou. Mas dessa vez, dentro da cabeça de Clara. Sussurrando seu nome, ela abriu a boca para gritar. Mas a escuridão engoliu tudo. O nome gravado na lápide queimava os olhos de Clara como brasas vivas. Seu nome. Ali. Cravado na pedra fria, como se pertencesse àquele lugar. Seu peito subia e descia rapidamente, cada respiração uma batalha. O vento rugia ao seu redor, arrastando folhas secas e poeira, mas o mundo parecia pequeno agora. Só existia aquela lápide. Isabela soluçava ao seu lado, sem coragem de olhar. O terror encharcava o ar, denso como o cheiro de terra molhada. Mas Clara não conseguia desviar os olhos. O silêncio do cemitério era pior do que qualquer som. Ele esperava. Esperava que ela entendesse. E então, o choro dentro de sua cabeça aumentou. Dessa vez, não era apenas um som. Eram palavras, sussurradas, arrastadas. Eu só queria voltar para casa. A frase cortou através de sua mente como uma faca. A escuridão ao seu redor pareceu se dobrar, puxando-a para dentro. O frio aumentou. O vento carregava algo mais do que apenas folhas secas. Ele carregava memórias. Clara não sabia explicar como, mas de repente ela viu. Não o cemitério, nem Isabela, mas um poço escuro, fundo. O reflexo das pedras úmidas e gastas piscava em sua mente, como se estivesse dentro dele. As vozes estavam ali, o choro, o medo. E então, a imagem de uma menina, Sofia. Pequena demais, frágil demais. Tremendo na escuridão, os pés descalços afundados na lama fria. Sozinha. Seu rosto era um borrão de medo, os olhos arregalados olhando para cima, para a borda do poço, esperando por alguém que nunca veio. Clara sentiu um arrepio percorrer cada centímetro de sua pele. Ela foi deixada ali, abandonada, e seu corpo nunca foi encontrado. A boneca era tudo o que restava dela. A visão desapareceu num piscar de olhos, e Clara voltou ao presente com um suspiro violento, o coração acelerado. Sofia não queria vingança, ela queria ser lembrada. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Seu nome na lápide não era uma ameaça, era um pedido.
Clara ajoelhou-se diante da lápide. Isabela soltou um suspiro trêmulo, mas não tentou impedi-la. Clara estendeu as mãos e tocou a terra úmida. Você não precisa mais chorar. Sua voz saiu rouca, engasgada, mas verdadeira. A brisa fria do cemitério pareceu mudar. Por um instante, nada aconteceu. Então a terra abaixo de seus dedos se aqueceu levemente, como se absorvesse suas palavras. A escuridão ao redor pareceu menos densa, e pela primeira vez desde que aquilo começou, o choro cessou. Não havia mais sussurros. Não havia mais vento rugindo, apenas o silêncio de algo descansando pela primeira vez em décadas. Isabela deixou escapar um soluço aliviado. O nome de Clara não estava mais na lápide. O tempo no cemitério parecia ter voltado ao normal. As sombras estavam onde deveriam estar. O ar estava frio, mas vazio. Sofia tinha ido embora, e com ela, o terror daquela noite. Clara e Isabela se entreolharam. Nenhuma delas precisava dizer nada. Estava terminado. O cemitério parecia diferente agora. O ar, antes pesado e opressor, estava mais leve, mas não havia alívio. Não completamente. O silêncio que envolvia Clara e Isabela não era apenas o vazio da madrugada, era a presença invisível de algo que tinha sido interrompido. A lápide de Sofia continuava ali, imóvel, mas algo nela parecia diferente. Não havia mais o nome de Clara gravado na pedra, mas as rachaduras pareciam mais fundas, como se a terra ao redor tivesse se contraído, como se algo dentro dela finalmente tivesse descansado. Isabela permaneceu ajoelhada na terra por um momento, os olhos fixos no solo onde a boneca havia desaparecido. Seu corpo tremia, mas não de frio. Seus dedos estavam sujos de lama, mas ela não parecia perceber. Clara, ainda ajoelhada ao lado da amiga, sentia um nó apertado na garganta. Algo dentro dela ainda esperava um último sinal, um último sussurro. Mas nada veio. O vento soprou suavemente entre as árvores retorcidas do cemitério, como se o lugar tivesse voltado ao seu estado natural. Nenhuma presença, nenhum eco do passado, só a noite, escura e indiferente. Clara trocou um olhar com Isabela. As duas estavam exaustas, como se a energia de seus corpos tivesse sido drenada junto com a presença que assombrava aquele lugar. Tinha acabado, ou pelo menos era o que queriam acreditar. O caminho de volta foi silencioso. Nenhuma delas quis olhar para trás, temendo que um último vislumbre da lápide pudesse revelar algo que não deveria estar ali. As ruas estavam vazias, as luzes dos postes piscavam esporadicamente e o mundo parecia mais quieto do que nunca. Quieto demais. A casa de Isabela surgiu no fim da rua como uma silhueta escura contra a madrugada. Ela parou na calçada hesitante. Clara sabia o que a amiga estava pensando. E se não tivesse acabado? Mas as janelas estavam escuras. A porta permanecia fechada, intocada. Nenhum som. Nenhum choro. A boneca tinha desaparecido. E com ela, Sofia. Ou pelo menos era nisso que precisavam acreditar. Entraram na casa sem dizer uma palavra. O lugar parecia o mesmo, mas carregava um silêncio diferente. Não o silêncio assustador da noite anterior, mas algo mais profundo, um vazio, como se algo tivesse sido removido. Isabela hesitou antes de subir as escadas. Cada passo era incerto, como se esperasse ouvir a madeira ranger sob o peso de algo invisível, algo que ainda poderia estar ali. Mas o quarto estava do jeito que haviam deixado. O tapete ainda tinha marcas onde a boneca caíra. Mas agora, não havia nada ali, sem sombras, sem sussurros. O alívio foi lento, mas real. Clara soltou um suspiro pesado, sentindo o cansaço dominá-la. Ela queria esquecer, queria dormir e apagar tudo aquilo da mente, mas uma parte dela sabia. Certas coisas nunca desaparecem, completamente. A madrugada passou arrastada. O sono veio aos poucos,
entrecortado por imagens que não deveriam estar ali. O poço, o rosto de Sofia, o sorriso largo demais. Mas não houve pesadelos, não houve choro. Quando Clara abriu os olhos, na manhã seguinte, a luz do sol invadia o quarto através das cortinas. O relógio ao lado da cama marcava 10h27. Havia um estranho vazio dentro dela. Olhou para o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Isabela ainda dormia no quarto ao lado. O dia estava claro. O terror da noite anterior parecia algo distante. Agora, um pesadelo que perdia os contornos conforme o tempo avançava. Clara se levantou devagar, os músculos do corpo pesados, como se tivesse carregado algo por muito tempo. Desceu as escadas, ainda sentindo o silêncio ao seu redor. Abriu a porta da frente e respirou fundo. O vento da manhã era fresco, leve. Tudo parecia normal. Mas então, algo no chão chamou sua atenção. Bem na soleira da porta, na madeira desgastada, havia algo que não estava ali antes, um pequeno pedaço de tecido azul. O coração de Clara parou. Ela conhecia aquele tecido, o vestido da boneca. Os olhos dela subiram lentamente e o vento soprou frio contra sua pele. Foi quando percebeu. Havia pegadas na terra, levando de volta ao cemitério. E então, pela última vez, ouviu o choro. O vento gelado soprou contra a pele de Clara, trazendo um arrepio que não vinha apenas do frio. O pedaço do vestido azul desbotado permanecia ali, dobrado de maneira quase meticulosa, como se tivesse sido colocado de propósito diante da porta. Mas o que realmente fez seu estômago despencar foram as pegadas na terra. Pequenas, frágeis, de uma criança descalça. Elas vinham do meio da rua, atravessavam a calçada e paravam exatamente onde Clara estava. E então, voltavam, direção ao cemitério. O choro fraco ainda ecoava no ar, vindo de algum lugar distante, mas real o suficiente para fazer os pelos da nuca de Clara se arrepiarem. Era como se o próprio tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo, forçando-a a reviver algo que já deveria ter acabado. Mas não tinha. O nome na lápide tinha desaparecido. A boneca tinha sido enterrada. Mas Sofia ainda estava lá fora. Clara permaneceu ali, imóvel, enquanto o mundo ao seu redor parecia mudar. A luz do sol era fraca, opaca, como se uma sombra invisível tivesse caído sobre a rua. Nada parecia real. O pedaço do vestido em sua mão parecia vibrar com um calor que não deveria estar ali. Quente, pulsante, como se fosse a última conexão entre os mundos. Atrás dela, a porta da casa rangeu, e Isabela apareceu no batente, os olhos ainda inchados de sono. Seu cabelo bagunçado e a expressão cansada diziam que ela também não havia dormido bem. Mas assim que viu Clara ali, parada, segurando o pedaço de tecido e encarando o chão, sua expressão mudou. Clara não precisou dizer nada. Isabela também ouviu o choro, ela não perguntou o que aquilo significava. Não precisavam de respostas, já sabiam. Aquilo não tinha terminado. Não enquanto aquelas pegadas ainda estivessem ali. Não enquanto Sofia continuasse presente. E então, mesmo sem falar nada, as duas se viraram e começaram a andar. A caminhada para o cemitério foi diferente daquela noite. O medo continuava ali, enterrado na pele, mas agora havia algo além dele. Um instinto. Como se de alguma forma elas soubessem o que precisava ser feito. As ruas estavam vazias, como se a cidade inteira segurasse a respiração. O vento empurrava as folhas secas pelo chão, guiando-as pelo caminho. Quando chegaram aos portões de ferro do cemitério, Clara sentiu seu coração acelerar. O lugar parecia mais escuro, mais fechado em si mesmo. As pegadas levavam direto para dentro, e elas seguiram. Atravessaram as lápides silenciosas, os túmulos que pareciam observar cada movimento.
O mundo parecia parado no tempo, como se algo o esperasse, e então chegaram à lápide de Sofia. O túmulo parecia o mesmo, mas não estava. A terra onde haviam enterrado a boneca estava revirada, como se algo tivesse saído dali. O estômago de Clara se apertou. Não, isso não era possível. Isabela prendeu a respiração ao seu lado. Nenhuma das duas conseguia desviar os olhos. E então, um som. Um estalo fraco, logo atrás delas. Elas se viraram lentamente e viram. No meio do cemitério, Sofia estava lá, parada, pequena, frágil. Mas algo estava errado. Seus olhos não eram vazios como antes. Eles estavam cheios de algo humano, de algo aliviado. Seu rosto pálido não exibia mais aquele sorriso impossível, e sim uma expressão de gratidão? O vento soprou mais uma vez, e então, como uma sombra sendo levada pela brisa, Sofia desapareceu. Se desfez no ar, como se nunca tivesse estado ali. E então, o choro parou. O cemitério voltou ao silêncio. Mas dessa vez, não era assustador. Era paz. O ciclo havia sido encerrado. De verdade. O vento que passou pelo cemitério não carregava mais aquele peso sombrio. Agora havia algo diferente nele, uma sensação de fim, de libertação. Clara e Isabela permaneceram ali, paradas diante da lápide, incapazes de falar, incapazes de se mover. O ar frio da madrugada envolvia suas peles, mas não era mais aquele frio cortante, o frio de algo observando, de algo preso entre mundos. Sofia tinha ido embora, dessa vez de verdade. Mas Clara ainda não conseguia desviar os olhos da lápide. O nome apagado, o solo remexido. A boneca enterrada ali havia desaparecido sem deixar vestígios, como se o cemitério tivesse engolido aquilo de volta. Seus dedos estavam gelados, o corpo ainda carregava a tensão dos últimos dias. Mas dentro de sua mente, algo começava a se soltar. O nó na garganta, a pressão no peito, tudo estava desaparecendo. Isabela apertou os próprios braços ao seu lado, respirando fundo. Sua expressão estava cansada, os olhos ainda arregalados pelo trauma que nunca esqueceria. Mas havia um brilho ali, um alívio. O silêncio entre elas era um pacto. Um entendimento sem palavras de que não falariam sobre isso novamente. Não porque queriam esquecer, mas porque sabiam que ninguém acreditaria. O caminho de volta foi um borrão. A cidade continuava vazia. Nenhum carro passava. Nenhuma luz piscava nos prédios distantes. Era como se o mundo ainda estivesse preso em uma madrugada interminável. Como se o tempo tivesse pausado enquanto tudo acontecia. Clara não sabia dizer se haviam andado por minutos ou horas. Mas quando chegaram à porta de casa, sentiram o cansaço desabar sobre seus ombros. Nenhuma das duas falou nada. Apenas entraram, trancaram a porta e foram direto para seus quartos. O terror ainda estava impregnado nelas, mas não de forma ameaçadora. Era um medo silencioso, um que existia apenas na memória. Clara deitou-se na cama sem trocar de roupa. O corpo parecia pesado demais para se mover. Seu coração ainda batia acelerado, como se esperasse um último susto, um último sussurro no escuro. Mas ele não veio. Nada aconteceu. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, ela fechou os olhos e adormeceu. O sol estava alto quando Clara acordou. O quarto estava banhado em luz dourada e a casa estava silenciosa. Mas não aquele silêncio esmagador dos últimos dias. Era apenas o silêncio comum de uma manhã tranquila. Por um momento, ela não se moveu. O corpo ainda estava pesado, como se tivesse atravessado uma maratona. Mas quando sua mente voltou, completamente ao presente, algo dentro dela se acalmou. Ela sabia. Acabou. Desceu as escadas devagar, cada passo parecendo mais leve do que na noite anterior. Na cozinha, Isabela já estava sentada à mesa, uma xícara de café entre os dedos. O rosto dela estava mais tranquilo, mas os olhos ainda carregavam a sombra do que tinham vivido.
Nenhuma das duas disse nada. Não havia necessidade. Mas então, quando Clara se sentou à mesa, percebeu algo. As unhas de Isabela ainda estavam sujas de terra. Ela se virou devagar, os olhos fixos nos dedos da amiga. Isabela seguiu seu olhar e, ao notar, ficou imóvel. A terra escura, seca, ainda presa sob as unhas. O sangue de Clara gelou. Se haviam enterrado a boneca, por que ainda havia terra ali? O café esfriou nas mãos de Isabela. Nenhuma delas se moveu e então uma corrente de vento frio atravessou a casa, fazendo as cortinas balançarem suavemente, como um último sussurro. Algo que não podia ser visto, mas que ainda estava ali. E Clara entendeu. Não importa o quanto tentassem esquecer. Não importa o quanto tentassem seguir em frente. Certas histórias nunca terminam de verdade. O vento frio percorreu a casa como um aviso silencioso. As cortinas balançaram, o café na mesa de Isabela tremeu levemente dentro da xícara e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo ainda estava ali. A terra debaixo das unhas de Isabela não deveria estar lá. Elas tinham enterrado a boneca, fechado aquele ciclo. Ou pelo menos era o que pensavam. O tempo parecia se esticar dentro da cozinha. As duas se encaravam, o silêncio pulsando entre elas como um segredo não dito. Nenhuma das duas queria perguntar o óbvio. Nenhuma queria admitir o que aquilo significava. Mas então, algo interrompeu aquele momento. Um toque na porta da frente. Fraco, com 3 batidas. Lentas. Clara sentiu o estômago despencar. Isabela engoliu seco, os dedos se fechando em torno da xícara como se quisesse esmagá-la. Nenhuma das duas se moveu. A porta não rangia nem balançava. Mas algo estava lá fora. Esperando, o som ecoou novamente. 3 batidas. Fracas, quase gentis. Mas Clara sabia. Sabia que não era alguém vivo que estava ali. Seu corpo recusava-se a se levantar. Recusava-se a responder a esse chamado, mas de alguma forma seus pés começaram a se mover, como se estivesse sendo atraída. Cada passo para a porta parecia mais pesado do que o anterior. Ela ouviu Isabela prender a respiração atrás dela, mas não parou. Com os dedos trêmulos, segurou a maçaneta. O ar ficou mais frio. Girou a chave devagar e abriu. O vento soprou forte, jogando seus cabelos para trás. O dia estava claro, mas a luz do sol parecia fraca, como se algo invisível sugasse seu brilho. A rua estava vazia. Nenhuma pessoa, nenhum carro passando. Apenas o silêncio e o vento varrendo as folhas secas da calçada. Por um segundo, Clara acreditou que não havia nada ali. Mas então, viu. Bem no meio da soleira da porta, um par de pegadas pequenas na terra, direcionadas para dentro da casa. O coração de Clara falhou uma batida. Ela sentiu algo atrás de si. A presença, o peso invisível no ar. Virou-se devagar. O corredor estava escuro demais para aquela hora do dia. Algo esperava dentro da casa. E então, uma risada baixa soou, vinda lá de cima. Infantil, arrastada, fraca, mas clara o suficiente para fazer o sangue de Clara congelar. O café na mesa tremia sozinho dentro da xícara. Isabela levantou-se, os olhos arregalados. Elas não estavam mais sozinhas. Sofia não tinha ido embora. Ou pior, ela nunca quis ir. O que aconteceu naquela casa e naquele cemitério mudou Clara e Isabela para sempre. Elas tentaram seguir em frente, fingir que tudo não passou de um pesadelo. Mas como esquecer algo que não quer ser esquecido? Elas devolveram a boneca. Fecharam o ciclo. Ou pelo menos achavam que tinham fechado. Porque o verdadeiro terror não é o que acontece na escuridão de uma noite amaldiçoada. O verdadeiro terror é o que fica com você depois. Nos dias que se seguiram, sempre que Clara passava em frente a um espelho, sentia algo de relance atrás de si. Pequenos ruídos pela casa, como pés descalços caminhando no chão de madeira. A sensação incômoda de que não estava sozinha. E então, numa noite qualquer, enquanto tentava dormir,
Uma corrente de vento gelado atravessou seu quarto. Ela se virou na cama e viu a boneca, sentada na prateleira, com os olhos de vidro brilhando no escuro. E você? Já teve aquela sensação de que algo não está onde deveria estar? Já ouviu um barulho estranho no meio da noite, mas quando olhou, não havia nada ali? O terror muitas vezes se esconde nos detalhes, naquilo que ignoramos. Se essa história te arrepiou, deixe seu comentário. Você acredita que alguns objetos podem carregar algo do passado? Já viveu algo inexplicável? E claro, compartilhe essa história com alguém que ama um bom terror ou que precisa pensar 2 vezes antes de trazer algo estranho para casa.